Milionário chorou ao saber que ela trabalhava 3 turnos só para cuidar dele. Olá! Se você chegou até aqui, é porque adora histórias que tocam o coração. Antes de começarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários seu nome e de onde você é. Adoramos conhecer cada um de vocês. E se esta história tocar sua alma, não esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas que vão transformar seu dia. A caneta tremeu entre os dedos de Rodrigo Machado quando ele finalmente entendeu o que os 3 crachás sobre a mesa significavam. Seu assistente executivo havia acabado de sair da sala, deixando para trás não apenas os cartões de identificação, mas uma verdade que partiu seu coração em pedaços. Limpeza noturna, Hospital Geral de Toronto, dizia o primeiro crachá, com uma foto desbotada. Atendente de cafeteria, turno da madrugada, indicava o segundo. Cuidadora particular, Residência Machado, lia-se no terceiro. Todos com o mesmo rosto cansado, mas sorridente, de Clarice Navarro. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto do empresário de 42 anos, enquanto ele segurava aqueles pedaços de plástico como se fossem as coisas mais preciosas do mundo. Durante 6 meses, ele havia se perguntado por que sua cuidadora sempre chegava com olheiras profundas, por que suas mãos tremiam sutilmente ao servir o café da manhã, porque ela às vezes cochilava por segundos enquanto estava sentada ao seu lado durante as sessões de fisioterapia. Rodrigo pressionou o botão do interfone com urgência, sua voz embargada. Clarice, pode vir aqui, por favor? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, a voz do seu segurança preencheu o ambiente. Senhor Machado, a senhora Clarice pediu demissão há 1 hora. Ela disse que não podia mais continuar e saiu pela porta dos fundos. 6 meses antes, Rodrigo Machado era um homem completamente diferente. Conhecido em São Paulo como o jovem magnata do setor de tecnologia sustentável, ele havia construído sua fortuna desenvolvendo soluções inovadoras para energias renováveis. Sua empresa, Solutec Verde, tinha escritórios em Melbourne, Vancouver e Buenos Aires, e ele viajava constantemente entre essas cidades, fechando contratos milionários e expandindo seus negócios. Tudo mudou numa terça-feira chuvosa em Toronto, onde ele havia ido para uma conferência internacional sobre mudanças climáticas. Um acidente de carro na Gardiner Expressway deixou Rodrigo com múltiplas fraturas nas pernas e uma lesão na coluna que, embora não o deixasse paraplégico, exigia meses de fisioterapia intensiva e repouso absoluto. Os médicos foram claros. Ele precisaria de cuidados constantes durante a recuperação. Sua família estava no Brasil e ele havia decidido permanecer em Toronto para o tratamento, pois os especialistas no Hospital Geral eram referências mundiais em sua condição. Foi quando a agência de cuidadores lhe apresentou Clarice Navarro. Ela entrou no quarto particular do hospital numa manhã de setembro, carregando uma pasta simples e um sorriso que parecia iluminar o ambiente cinzento. Clarice tinha 35 anos, cabelos castanhos presos num coque prático, olhos cor-de-mel que transmitiam uma mistura de determinação e bondade, e uma postura que revelava força interior, apesar da aparência delicada. Senhor Machado, sou Clarice Navarro. Vim para a entrevista de cuidadora. Sua voz era suave, mas firme, com um sotaque paulista que imediatamente o fez sentir-se menos sozinho naquela cidade estrangeira. Rodrigo, ainda amargurado pela sua condição, mal olhou para ela. Você tem experiência com pacientes que realmente não querem estar aqui? Perguntou ele, com um tom mais ríspido do que pretendia. Clarice não se intimidou. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama hospitalar, olhando-o diretamente nos olhos. Tenho experiência com pessoas que estão assustadas e frustradas porque sua vida mudou da noite para o dia. E sei que por trás dessa raiva existe alguém que só quer voltar a andar
e viver normalmente. Algo na franqueza dela o desarmou completamente. Rodrigo contratou Clarice naquele mesmo dia. O que ele não sabia era que Clarice havia mentido em um aspecto crucial durante a entrevista. Ela disse que tinha total disponibilidade. Na verdade, aquele emprego como cuidadora particular era apenas um dos 3 trabalhos que ela mantinha para sobreviver na cara cidade canadense. Clarice havia chegado a Toronto 2 anos antes, fugindo de um casamento abusivo em São Paulo. Com apenas as roupas do corpo e uma mochila, ela reconstruiu sua vida do zero. Sem diploma universitário reconhecido no Canadá e com inglês básico, ela aceitou qualquer trabalho que aparecesse. Primeiro, a faxina noturna no Hospital Geral, das 11 da noite às 7 da manhã. Depois, conseguiu o emprego na cafeteria do hospital, das 8 da manhã ao meio-dia. E agora, o trabalho como cuidadora de Rodrigo, do meio-dia às 8 da noite. Dormia, quando conseguia, das 9 da noite às 10h30, antes de começar tudo novamente. Nas primeiras semanas, Rodrigo era um paciente difícil. Ele recusava os medicamentos, resistia aos exercícios de fisioterapia e passava horas olhando pela janela com uma expressão sombria. Clarice, porém, tinha uma paciência infinita mesclada com uma firmeza que o obrigava a cooperar. Você pode continuar se lamentando ou pode trabalhar para voltar a caminhar, ela disse certa manhã quando ele se recusou a fazer os exercícios pela 3ª vez consecutiva. Mas precisa entender uma coisa. Eu não vim até aqui para assistir você desistir de si mesmo. Você não entende, Rodrigo respondeu, a frustração evidente em sua voz. Eu tinha uma vida, viajava o mundo, comandava uma empresa, era independente. Agora não consigo nem ir ao banheiro sozinho. Clarice aproximou-se dele, sua expressão suavizando. Eu entendo mais do que você imagina. 2 anos atrás, eu também perdi tudo. Tive que recomeçar do zero, num país estrangeiro, sem ninguém, sem nada. E cada dia era uma escolha: desistir ou lutar. Eu escolhi lutar, Sr. Machado, e você também vai escolher. Havia algo na convicção dela que fez Rodrigo repensar sua atitude. Naquele dia, ele fez todos os exercícios, mesmo com dor, mesmo com lágrimas de frustração rolando pelo seu rosto, e Clarice estava ali, a cada movimento, encorajando-o, limpando seu suor, ajustando sua postura, contando histórias engraçadas para distraí-lo da dor. Com o passar das semanas, uma rotina se estabeleceu entre eles. Clarice chegava sempre ao meio-dia, com um sorriso no rosto, apesar das olheiras que começaram a se aprofundar. Ela preparava o almoço de Rodrigo, administrava seus medicamentos, conduzia as sessões de fisioterapia em casa e passava as tardes conversando com ele sobre tudo e sobre nada. Rodrigo começou a reparar nos pequenos detalhes, como Clarice às vezes tremia quando segurava a caneca de café, como ela ocasionalmente piscava pesadamente, lutando contra o sono, como suas roupas, sempre limpas e bem cuidadas, eram as mesmas 3 ou 4 peças em rotação constante. Clarice, você está bem? Ele perguntou certo dia, quando a viu quase adormecer enquanto lia para ele. Ela abriu os olhos rapidamente, endireitando-se na cadeira. Claro, Sr. Machado. Apenas uma noite mal dormida, nada demais. Mas eram todas noites mal dormidas. Rodrigo começou a perceber. E havia algo mais. Certa vez, ele acordou no meio da tarde de um cochilo e a encontrou dormindo na poltrona ao lado de sua cama, com a cabeça inclinada num ângulo desconfortável. Ela parecia exausta, e ele sentiu uma pontada de preocupação. Clarice, ele a chamou suavemente. Ela acordou sobressaltada, as bochechas corando de vergonha. Me desculpe, Sr. Machado. Isso não vai acontecer novamente. Não se preocupe com isso, ele disse gentilmente. Mas me conte, você está trabalhando demais? Tem outro emprego além deste?
A hesitação em seus olhos foi quase imperceptível, mas ele a notou. Tenho algumas responsabilidades extras, mas nada que interfira no meu trabalho aqui. Prometo. Rodrigo não pressionou, mas começou a prestar mais atenção. Ele notou que Clarice nunca falava sobre sua vida pessoal, nunca mencionava amigos, família ou planos para o futuro. Ela vivia apenas para o trabalho, aparentemente. O que ele não via eram as outras 23 horas do dia de Clarice. Não via quando ela saía de sua casa às 8h15 da noite, pegava 2 ônibus até o hospital e colocava seu uniforme de limpeza. Não via suas mãos agrietadas de tanto esfregar pisos, ou como ela limpava banheiros e corredores enquanto os funcionários do dia descansavam em suas casas. Não via quando, às 7 da manhã, ela trocava de uniforme rapidamente no vestiário e começava seu turno na cafeteria, servindo café e sanduíches para médicos e visitantes. Clarice havia desenvolvido um sistema preciso, 15 minutos para trocar de roupa e se arrumar entre um emprego e outro. 30 minutos de ônibus até a casa de Rodrigo. Nesses trajetos, ela fechava os olhos e aproveitava cada segundo de descanso possível. Ela fazia isso tudo por um motivo simples. O emprego como cuidadora pagava bem, mas não o suficiente para cobrir suas despesas e principalmente para enviar dinheiro ao Brasil. Sua irmã mais nova, Paula, estava na universidade e Clarice havia prometido que a ajudaria a terminar os estudos. Depois de tudo que Paula tinha feito por ela, quando decidiu deixar o casamento abusivo, era o mínimo que podia fazer. Mas os 3 empregos estavam cobrando seu preço. Clarice começou a perder peso. Suas mãos tremiam constantemente por causa da fadiga. E os momentos em que ela quase adormecia durante o trabalho com Rodrigo se tornaram mais frequentes. Um dia, durante uma sessão de fisioterapia particularmente intensa, Clarice estava ajudando Rodrigo a fazer exercícios de fortalecimento quando suas pernas simplesmente cederam. Ela caiu de joelhos, segurando o corrimão de apoio para não desabar completamente. "Clarice!" Rodrigo gritou tentando alcançá-la, apesar de sua própria limitação física. "O que aconteceu?" "Nada, nada!" Ela insistiu, forçando-se a ficar de pé, o rosto pálido. "Apenas tropecei. Estou bem." Mas ela não estava bem, e ambos sabiam disso. Rodrigo, sentindo-se impotente em sua cadeira de rodas, observou enquanto ela se recompôs com determinação visível, alisando o uniforme e respirando fundo. "Vamos continuar?" ela perguntou, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Havia algo errado com Clarice, e ele estava determinado a descobrir o que era. No dia seguinte, assim que seu assistente executivo Fernando Quintana chegou para a reunião matinal de negócios, Rodrigo fez um pedido inusitado. "Fernando, preciso que você investigue alguém para mim, discretamente." Fernando levantou uma sobrancelha. "Investigar? Senhor Machado, isso é sobre a Clarice, minha cuidadora. Algo está errado e preciso saber o que é. Ela está exausta, emagrecendo e quase desmaiou ontem. Quero saber tudo sobre a vida dela, mas sem que ela descubra." Fernando hesitou por um momento, mas o tom preocupado de Rodrigo o convenceu. "Vou ver o que posso descobrir." Enquanto isso, a situação de Clarice continuava a se deteriorar. Ela começou a cometer pequenos erros, esquecendo medicações, confundindo horários. Numa manhã, ela chegou com uma queimadura na mão, que tentou esconder sob uma bandagem. "O que aconteceu?" Rodrigo perguntou, pegando sua mão gentilmente para examinar o ferimento. "Acidente na cozinha," ela disse rapidamente. "Nada sério." Mas não tinha sido na cozinha de casa. Tinha sido na cafeteria do hospital, quando ela, exausta demais para manter a concentração, encostou a mão na chapa quente enquanto preparava um sanduíche.
Ela nem tinha tempo para ir à emergência cuidar adequadamente do ferimento. Apenas limpou, colocou uma bandagem e continuou trabalhando. A verdade estava prestes a vir à tona de uma maneira que ninguém esperava. Fernando Quintana era eficiente em seu trabalho. Em 3 dias, ele tinha um dossiê completo sobre Clarice Navarro. Quando ele colocou os 3 crachás na mesa de Rodrigo e começou a explicar, o empresário sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela trabalha 3 turnos, senhor Machado, das 11 da noite às 7 da manhã como faxineira no Hospital Geral, das 8 ao meio-dia na cafeteria do mesmo hospital, e do meio-dia às 8 da noite aqui, cuidando do senhor. Isso significa que ela dorme, no máximo, 2 ou 3 horas por dia. Rodrigo pegou os crachás com mãos trêmulas. Por quê? Por que ela faria isso? Fernando consultou suas anotações. Ela envia 80% do que ganha para sua irmã no Brasil. A irmã está na universidade estudando medicina. Clarice fugiu de um relacionamento abusivo há 2 anos e reconstruiu tudo do zero. Ela está se matando de trabalhar, senhor. As lágrimas começaram a rolar antes que Rodrigo pudesse contê-las. Todas as vezes que ele havia sido impaciente com ela, todas as vezes que ele reclamou de sua dor, de sua situação, enquanto ela trabalhava 21 horas por dia para sobreviver. Enquanto ela sorria e o encorajava, escondendo sua própria exaustão. Onde ela está agora? Ele perguntou, a voz embargada. Saiu há 1 hora, pediu demissão, disse que não conseguia mais continuar assim. Rodrigo pressionou o botão de chamada do seu telefone celular, mas as ligações de Clarice iam direto para a caixa postal. Ele tentou o WhatsApp, mas ela não visualizava as mensagens. Em desespero, ele pegou as muletas. Ainda estava em processo de recuperação, mas já conseguia dar alguns passos, e, ignorando os protestos de Fernando, dirigiu-se à porta. Senhor Machado, o senhor não pode sair assim. Seu médico disse. Fernando, a mulher que salvou minha vida, que me fez acreditar que eu podia me recuperar, está em algum lugar desta cidade, provavelmente prestes a colapsar de exaustão. Eu não vou ficar aqui sentado. Com a ajuda de Fernando e do motorista, Rodrigo foi primeiro até o pequeno apartamento de Clarice em Scarborough, um bairro afastado de Toronto. O prédio era modesto e, quando bateram na porta, não houve resposta. Uma vizinha, uma senhora filipina idosa, os informou que viu Clarice sair mais cedo carregando uma mochila grande. Ela parecia estar chorando, a senhora disse, preocupada. Disse que ia ao hospital. Hospital. Rodrigo teve um pressentimento terrível. Eles correram para o Hospital Geral de Toronto, onde Clarice trabalhava. Na recepção da emergência, ele perguntou por ela, mas não havia registro de entrada de paciente com esse nome. Foi Fernando quem teve a ideia de verificar no Departamento de Recursos Humanos. Lá, uma funcionária lhes informou, após alguma insistência, que Clarice havia pedido demissão de ambos os empregos no hospital naquela manhã, efetiva imediatamente. Ela mencionou algo sobre voltar para o Brasil, a funcionária acrescentou. Disse que não aguentava mais. Aeroporto. Rodrigo sentiu o pânico subir. Se ela pegasse um voo de volta para São Paulo, poderia ser tarde demais. Ele poderia nunca mais vê-la, nunca ter a chance de dizer o quanto ela significava para ele, nunca poder retribuir tudo que ela havia feito. A caminho do Aeroporto Internacional Pearson, Rodrigo se deu conta de algo que vinha negando para si mesmo há semanas. Ele se apaixonara por Clarice. Não pela cuidadora eficiente, mas pela mulher forte, gentil e determinada que ele conhecera. Pela pessoa que o ensinara sobre resiliência e esperança. Pela mulher cujo sorriso, mesmo cansado, iluminava seus dias. No aeroporto, eles correram para o balcão da Companhia Aérea Brasileira. Com Rodrigo ainda nas muletas, eles verificaram os voos para São Paulo. Havia um com partida prevista para daqui a 2 horas. Por favor,
Rodrigo implorou à atendente. Preciso saber se Clarice Navarro está neste voo. A atendente, vendo o desespero genuíno em seus olhos, violou o protocolo por um momento de compaixão humana. Há uma passageira com esse nome no voo, sim, mas ela já passou pela segurança. O senhor não pode entrar sem uma passagem. Rodrigo não hesitou. Venda-me uma passagem, qualquer voo que esteja saindo agora. 15 minutos depois, com um bilhete para Vancouver no bolso e um passe de embarque nas mãos, Rodrigo atravessou a segurança, Fernando ao seu lado carregando suas muletas extras. Eles correram, tanto quanto um homem em recuperação podia correr, pelos corredores do aeroporto verificando cada portão de embarque. Finalmente, no portão 47, ele a viu. Clarice estava sentada sozinha, numa cadeira de canto, longe dos outros passageiros. Sua cabeça estava baixa, os ombros curvados em derrota. Ela segurava uma foto na mão, uma imagem que Rodrigo reconheceu de sua irmã Paula, baseado nas informações de Fernando. Clarice, ele chamou, sua voz saindo mais suave do que pretendia, quase engasgada pela emoção. Ela levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalando-se ao vê-lo. Por um momento, ela ficou paralisada. Então, as lágrimas começaram a cair. Senhor Machado, o que está fazendo aqui? O senhor não pode estar andando tanto. O médico disse... Por favor, ele interrompeu, aproximando-se lentamente, suas próprias lágrimas começando a cair. Por favor, não me chame de senhor Machado. Meu nome é Rodrigo, e eu vim aqui porque eu acabei de descobrir a verdade. Clarice empalideceu, desviando o olhar. Eu sinto muito por ter mentido. Eu precisava do emprego e pensei que poderia dar conta de tudo, mas eu não consegui. Falhei com o senhor. Falhou. A voz de Rodrigo saiu mais alta do que ele pretendia, fazendo alguns passageiros olharem na direção deles. Ele não se importou. Clarice, você trabalhava 21 horas por dia. Dormia 2 ou 3 horas por noite, e ainda assim você cuidou de mim com mais dedicação, paciência e carinho do que qualquer pessoa já demonstrou em toda a minha vida. Ele puxou os 3 crachás do bolso, segurando-os entre eles. Você se matava de trabalhar, e eu nem sabia. Enquanto eu reclamava da minha dor, do meu desconforto, você estava trabalhando em 3 empregos só para sobreviver e ajudar sua irmã. E mesmo assim, você sempre chegava com um sorriso. Sempre me encorajava. Sempre me fez acreditar que eu podia me recuperar. As lágrimas de Clarice caíam livremente agora. Eu não tinha escolha. Minha irmã, ela é tudo que me resta. Ela me ajudou quando eu mais precisei, quando fugi do meu ex-marido. Eu prometi que a ajudaria a terminar medicina, mas os custos aqui são muito altos E você sacrificou tudo. Rodrigo completou, sua própria voz embargada. Sua saúde, seu sono, seu bem-estar, por amor à sua irmã. Você é a pessoa mais corajosa e abnegada que já conheci, Clarice. Ele se aproximou mais, equilibrando-se nas muletas. Eu chorei quando descobri. Chorei porque percebi o quanto você sofreu em silêncio. Chorei porque me senti envergonhado de todas as vezes que fui impaciente com você. Mas principalmente chorei porque percebi que posso ter perdido a chance de te conhecer verdadeiramente, de ser seu amigo, de estar ao seu lado. Clarice olhou para ele através das lágrimas. Rodrigo, eu não posso mais. Estou exausta. Não consigo nem pensar direito. Preciso voltar para casa, cuidar de mim mesma, antes que entre em colapso de vez. Eu sei, ele disse gentilmente. E você tem todo o direito de ir. Mas antes de partir, preciso que saiba algumas coisas. Primeiro, a bolsa integral de estudos que sua irmã Paula vai receber para terminar medicina na USP. Está aprovada. Eu conversei com o reitor esta manhã. Ela não vai precisar de mais ajuda financeira. Os olhos de Clarice se arregalaram. O quê? Como...
Eu tenho conexões no Brasil. Fiz algumas ligações. Paula é uma estudante excelente. Ela merecia essa bolsa de qualquer forma. Segundo, este envelope, ele estendeu um envelope grosso para ela, contém 6 meses de salário adiantado. Não como cuidadora, mas como consultora de recursos humanos. Quero que você descanse, Clarice. De verdade. Durma. Cuide de você. Faça terapia para lidar com o trauma do seu relacionamento anterior. E quando estiver pronta, se quiser, há uma posição esperando por você na minha empresa. Clarice pegou o envelope com mãos trêmulas, mas a recusou. Eu não posso aceitar isso. É caridade e eu... Não é caridade. Rodrigo a interrompeu firmemente. É o mínimo que posso fazer pela mulher que me salvou. Você não apenas cuidou do meu corpo, Clarice. Você salvou minha alma. Eu estava afundando em autocomiseração e raiva, e você me mostrou o que é verdadeira força, o que é verdadeira resiliência. Você me ensinou a lutar novamente. Ele deu mais um passo em direção a ela, seus olhos marrons encontrando os dela. E tem mais uma coisa que preciso te dizer, mesmo que seja tarde demais. Eu me apaixonei por você, Clarice. Não pela cuidadora eficiente, não pela mulher que me ajudava na fisioterapia, mas por você, pela mulher que luta todos os dias, que sorri mesmo cansada, que se sacrifica por quem ama, pela mulher que me fez querer ser melhor. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Os anúncios do aeroporto ecoavam ao fundo, chamando passageiros para seus voos. Mas naquele momento, para Rodrigo e Clarice, o mundo se reduziu a apenas eles dois. Eu também me apaixonei por você. Clarice sussurrou finalmente, sua voz tão baixa que ele quase não ouviu. Todas as noites, quando eu estava exausta, era a memória do seu sorriso que me mantinha acordada. Era saber que você estava melhorando, caminhando novamente, que me dava forças para continuar. Mas pensei que você nunca poderia ver em mim mais do que uma funcionária. Como eu poderia não ver? Rodrigo perguntou, uma lágrima rolando por sua face. Clarice, você é extraordinária e merece ser cuidada da mesma forma que cuidou de mim. Então, por favor, não pegue esse voo hoje. Venha comigo. Vamos para um hotel onde você vai dormir. Vamos cuidar de você. E depois, quando estiver descansada, podemos conversar sobre o futuro. Sobre nós. Clarice olhou para a foto de sua irmã, depois para Rodrigo, depois para o portão de embarque onde seu voo logo seria chamado. A fadiga em seu corpo batalhava contra o medo de acreditar que isso tudo poderia ser real, que ela merecia esse cuidado. Eu não sei se consigo aceitar isso tudo, ela admitiu. Passei tanto tempo lutando sozinha, sacrificando-me, que não sei como é deixar alguém cuidar de mim. Então deixe-me te ensinar, Rodrigo disse suavemente, estendendo a mão para ela. Assim como você me ensinou a caminhar novamente. Deixe-me te ensinar que você merece descanso, merece cuidado, merece amor. Houve um longo momento de silêncio. Então, Clarice pegou sua mochila, ficou de pé e colocou sua mão na dele. Está bem, ela sussurrou, mas só se você prometer uma coisa. Qualquer coisa. Prometa que quando eu estiver descansada, vamos continuar sua fisioterapia. Você ainda tem alguns exercícios para fazer antes de poder largar essas muletas completamente. Rodrigo riu através das lágrimas, um som de puro alívio e felicidade. Prometo, mas só se você me deixar cuidar de você também. Eles saíram do aeroporto juntos. Rodrigo apoiado em suas muletas e Clarice ao seu lado, desta vez não como cuidadora e paciente, mas como duas pessoas que haviam encontrado uma na outra algo inesperado e precioso: compreensão, respeito e amor. 3 meses depois,
Clarice estava irreconhecível. Não porque tivesse mudado fundamentalmente, mas porque finalmente parecia ela mesma. Suas bochechas tinham recuperado a cor, as olheiras haviam desaparecido, e seus olhos brilhavam com uma vivacidade que o cansaço constante havia mascarado por tanto tempo. Ela e Rodrigo estavam sentados no escritório dele em São Paulo, uma sala ampla no 15º andar de um edifício comercial com vista para o Parque Ibirapuera. Paula, sua irmã, estava visitando-os durante o recesso da universidade, radiante com a notícia de sua bolsa e ansiosa para conhecer o homem que havia mudado a vida de sua irmã. Então você é o famoso Rodrigo que minha irmã não para de falar. Paula brincou, seus olhos espertos, identificando imediatamente a conexão entre os dois. O milionário que chorou ao descobrir a verdade. Rodrigo corou levemente. Não foi exatamente minha melhor aparência, ele admitiu, mas foram as lágrimas mais sinceras que já derramei. Clarice sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. Foram as lágrimas que mudaram tudo, que me fizeram perceber que eu não precisava carregar o mundo sozinha. A história dele se tornou conhecida na empresa Solutec Verde. Não porque Rodrigo ou Clarice quisessem publicidade, mas porque era impossível esconder a transformação que ambos haviam passado. Os funcionários notaram como Rodrigo, que sempre foi um bom chefe, mas um tanto distante, agora se preocupava genuinamente com o bem-estar de cada pessoa da equipe. Como ele implementou políticas de equilíbrio trabalho-vida, ofereceu programas de apoio à saúde mental e criou um fundo de assistência para funcionários em situações difíceis. A experiência da Clarice me mostrou que muitas pessoas estão lutando silenciosamente. Rodrigo explicou numa reunião com a diretoria. Quantos dos nossos funcionários estão trabalhando em múltiplos empregos só para sobreviver? Quantos estão sacrificando sua saúde e bem-estar porque sentem que não têm escolha? Podemos fazer melhor. Devemos fazer melhor. Clarice, por sua vez, aceitou a posição de consultora de recursos humanos, mas com um foco especial. Ela criou um programa de apoio a funcionários em situações vulneráveis, especialmente aqueles que, como ela, eram imigrantes ou estavam recomeçando suas vidas. Eu sei como é estar no fundo do poço, ela compartilhou em sua primeira reunião com a equipe de RH. Sei como é sentir que não há saída, que você tem que fazer escolhas impossíveis entre saúde e sobrevivência. Nosso trabalho aqui não é apenas contratar pessoas, é cuidar das pessoas que já fazem parte desta família. Um ano após aquele dia no aeroporto de Toronto, Rodrigo e Clarice estavam de volta à cidade canadense, mas desta vez por escolha. Eles visitaram o Hospital Geral, onde Clarice havia trabalhado incansavelmente. Ela quis agradecer pessoalmente aos colegas que haviam sido gentis com ela durante aqueles tempos difíceis. "Você mudou tanto", comentou Rosa, uma das supervisoras de limpeza que havia trabalhado com Clarice. "Parece em paz." "Eu estou", Clarice respondeu sorrindo. "Pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente em paz." Eles também visitaram o pequeno apartamento em Scarborough, onde Clarice havia morado. O prédio ainda estava lá, modesto mas limpo, um testemunho dos tempos difíceis que ela havia superado. "Este lugar representa tanto para mim", Clarice disse, olhando para a janela do segundo andar que costumava ser sua. "Dor, luta, solidão, mas também força, determinação e esperança. Eu não me arrependo do que passei porque me trouxe até você." Rodrigo a abraçou, beijando seu topo da cabeça. "E me fez perceber que riqueza não se mede em dinheiro. Se mede em momentos como este, em ter alguém ao seu lado que te conhece verdadeiramente e te ama mesmo assim." Naquela noite, num restaurante elegante com vista para a CN Tower, Rodrigo se ajoelhou diante de Clarice.
Sua perna ainda doía ocasionalmente, um lembrete permanente do acidente, mas ele não precisava mais das muletas. A fisioterapia que Clarice havia conduzido com tanta dedicação tinha valido a pena. Clarice Navarro, ele começou, sua voz emocionada, mas firme. Você me ensinou que força verdadeira não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Você me mostrou que amor não é sobre grandes gestos, mas sobre estar presente nos momentos difíceis. E mais importante, você me ensinou que eu posso ser um homem melhor, uma pessoa melhor. Você vai me dar a honra de passar o resto da minha vida tentando fazer você tão feliz quanto me faz? As lágrimas corriam pelo rosto de Clarice enquanto ela olhava para o homem ajoelhado diante dela. O milionário que havia chorado ao descobrir seus sacrifícios. O paciente que havia se tornado seu melhor amigo. O homem que havia se apaixonado não por uma fachada perfeita, mas pela versão mais vulnerável e verdadeira dela mesma. Sim, ela sussurrou, puxando-o para cima e para seus braços. 1000 vezes sim. O restaurante inteiro aplaudiu, mas para Rodrigo e Clarice, mais uma vez o mundo se reduziu a apenas eles dois. Dois sobreviventes que haviam encontrado cura um nos braços do outro. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia íntima em Buenos Aires, uma das cidades que Rodrigo amava e onde ele queria que Clarice conhecesse. Paula foi madrinha, e Fernando, o assistente executivo que havia descoberto a verdade sobre os 3 turnos de Clarice, foi padrinho. Quem diria que aqueles 3 crachás levariam a isso? Fernando comentou durante a festa, levantando sua taça. Às vezes, Rodrigo respondeu, olhando para Clarice, que dançava com Paula. As coisas mais difíceis da vida nos levam aos maiores presentes. 2 anos depois do casamento, Clarice e Rodrigo estavam no escritório da Solutec Verde, em São Paulo, revisando as estatísticas do programa de apoio a funcionários que ela havia criado. Olhe isso, Clarice disse, apontando para os números na tela. Reduzimos em 60% o número de funcionários que precisam de múltiplos empregos. E a satisfação geral da equipe subiu em 85%. Rodrigo sorriu com orgulho. Você está mudando vidas, Clarice, assim como mudou a minha. Nós estamos mudando vidas. Ela corrigiu, colocando a mão sobre a barriga levemente proeminente. E em breve vamos mudar mais uma. A notícia da gravidez tinha vindo como uma surpresa feliz. Uma menina, os médicos haviam confirmado. Eles já haviam escolhido o nome, Esperança, porque era isso que eles haviam encontrado um no outro nos momentos mais sombrios. Paula, agora formada em medicina e fazendo residência em pediatria, estava radiante com a notícia de que seria tia. Ela vai ter os melhores pais do mundo, ela disse quando eles contaram a notícia. Pais que entendem sobre luta, sobre sacrifício, mas também sobre amor e cuidado. Na noite antes de Clarice dar à luz, ela e Rodrigo estavam sentados na varanda de sua casa em um condomínio tranquilo em São Paulo, observando o céu estrelado. Você já pensou, Clarice disse suavemente, em como tudo poderia ter sido diferente? Se eu tivesse pegado aquele voo para São Paulo naquele dia? Penso nisso constantemente, Rodrigo admitiu. E agradeço todos os dias que você decidiu ficar, que decidiu me dar, a nós, uma chance. Não foram apenas os seus argumentos que me convenceram, Clarice confessou. Foi o fato de você ter vindo atrás de mim, de ter atravessado o aeroporto, mesmo ainda em recuperação, apenas para me encontrar. Foi a primeira vez na minha vida que alguém lutou por mim da mesma forma que eu sempre lutei pelos outros. Rodrigo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. E vou continuar lutando por você, por nós, todos os dias pelo resto da minha vida. Quando Esperança nasceu, uma manhã de primavera em São Paulo, ela chorou forte e saudável, seu choro ecoando pelo corredor da maternidade. Rodrigo segurou a filha nos braços, lágrimas rolando por seu rosto, e olhou para Clarice, exausta, mas radiante. Ela é perfeita, ele sussurrou.
Ela é nossa esperança, Clarice respondeu sorrindo. Nossa prova de que, não importa quão difícil seja o caminho, sempre há luz no final. Paula, que estava presente no parto como médica pediatra, segurou sua sobrinha e chorou também. Obrigada, ela disse para Clarice, por tudo que você sacrificou por mim. Eu não estaria aqui sem você. E eu não estaria aqui sem você, Clarice respondeu. Somos uma família, sempre fomos. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico no aeroporto de Toronto. Esperança estava agora com 4 anos, uma menina esperta e cheia de energia que adorava ouvir a história de como seus pais se conheceram. Conte de novo, papai, ela pedia sentada no colo de Rodrigo. Conte sobre quando você chorou. Eu chorei, Rodrigo sempre começava, porque descobri que sua mãe é a pessoa mais corajosa do mundo. Ela trabalhava em 3 lugares diferentes, quase sem dormir, só para ajudar as pessoas que amava. E aí você foi atrás dela. Esperança completava, conhecendo a história de cor. Sim, fui, porque às vezes, quando encontramos alguém especial, precisamos lutar por essa pessoa, assim como sua mãe lutou por tanta coisa em sua vida. Clarice, ouvindo a conversa da cozinha onde preparava o jantar, sorria. A vida que ela tinha agora parecia um sonho impossível daqueles dias escuros em Toronto, mas era real. Era sua. A empresa Solutec Verde havia se expandido para Melbourne, implementando os mesmos programas de cuidado aos funcionários que Clarice havia criado. Eles ganharam prêmios de responsabilidade social, mas para Clarice e Rodrigo, o verdadeiro prêmio eram as histórias das pessoas cujas vidas haviam mudado. Havia Maria, a faxineira que agora conseguia pagar a universidade de seus filhos graças ao programa de bolsas da empresa. Havia João, o programador que estava à beira da depressão por excesso de trabalho e encontrou apoio no programa de saúde mental. Havia dezenas de histórias, cada uma única, cada uma importante. Você sabe, Rodrigo disse para Clarice certa noite, depois que Esperança havia dormido, às vezes ainda tenho aquele pesadelo de que cheguei tarde demais no aeroporto, de que você pegou o voo e eu nunca te encontrei novamente. Mas você chegou a tempo, Clarice o tranquilizou, beijando-o suavemente. E mesmo que não tivesse, eu acho que nossos caminhos teriam se cruzado novamente de alguma forma. Algumas conexões são simplesmente inevitáveis. No 10º aniversário de quando se conheceram, Clarice e Rodrigo voltaram a Toronto mais uma vez. Desta vez, levaram Esperança com eles. Eles visitaram o Hospital Geral, onde Clarice havia trabalhado, e a cafeteria onde ela servia café de madrugada. Mamãe, você realmente trabalhava aqui? Esperança perguntou impressionada. Trabalhava, Clarice confirmou. E foram tempos difíceis, mas me ensinaram que sou mais forte do que imaginava e me levaram até seu pai. Eles foram até o aeroporto Pearson, até o portão 47, onde tudo havia mudado. Estava ocupado com novos viajantes, novas histórias, novos começos. Foi aqui, Rodrigo disse para Esperança, ajoelhando-se ao lado da filha. Foi aqui que eu disse para sua mãe que ela era a pessoa mais extraordinária que já conheci. E foi aqui que ela decidiu me dar uma chance. Esperança olhou ao redor, tentando imaginar a cena. E você chorou muito, papai. Chorei, ele admitiu. Porque às vezes, quando entendemos o quanto alguém significa para nós, as lágrimas vêm naturalmente. Naquela noite, no hotel, depois que Esperança dormiu, Clarice e Rodrigo ficaram na varanda olhando a cidade iluminada de Toronto. Você se arrepende de algo? Rodrigo perguntou. Clarice pensou por um momento. Eu me arrependo do tempo que perdi achando que não merecia descanso, que não merecia cuidado. Mas tudo que passei me trouxe até aqui, até você, até nossa filha. Então, não me arrependo. Eu me arrependo. Rodrigo disse suavemente.
Me arrependo de não ter percebido mais cedo o que você estava passando, de todas as vezes que fui impaciente, de não ter te valorizado desde o primeiro dia. Mas você valorizou, Clarice o corrigiu. Você pode não ter sabido da verdade completa, mas sempre me tratou com respeito e gentileza. E quando descobriu, você fez tudo o que podia para corrigir a situação. Isso é o que importa. Hoje, a história de Clarice e Rodrigo é contada na empresa Solutec Verde, como um lembrete de que por trás de cada funcionário existe uma história, uma luta, uma jornada, que empatia e cuidado não são sinais de fraqueza, mas de verdadeira liderança. Clarice ainda trabalha na empresa, agora como diretora de recursos humanos. Ela nunca esqueceu de onde veio, e cada decisão que toma é influenciada pela memória de quando ela própria precisou de ajuda e compreensão. Rodrigo, completamente recuperado do acidente, ainda lidera a empresa, mas com uma filosofia diferente. Ele aprendeu que sucesso não se mede apenas em lucros e expansão, mas em vidas tocadas e diferenças feitas. Esperança está crescendo em um lar cheio de amor, sabendo desde cedo que força verdadeira está em se levantar depois de cair, que bondade é mais importante que riqueza, e que às vezes as maiores bênçãos vêm dos momentos mais difíceis. Os 3 crachás que Fernando havia colocado na mesa de Rodrigo naquele dia fatídico agora estão emoldurados na parede do escritório de Clarice. Não como lembrete de tempos difíceis, mas como testemunho de resiliência, amor e a beleza de quando 2 vidas se entrelaçam no momento exato em que precisam uma da outra. Mamãe, Esperança perguntou certa vez, olhando para os crachás emoldurados. Você guardou isso por quê? Clarice ajoelhou-se ao lado da filha, olhando para aqueles pedaços de plástico que representavam tanto. Porque me lembram de que nunca devemos julgar o livro pela capa. Seu pai me viu não como 3 crachás, não como uma mulher exausta e lutando, mas como uma pessoa digna de amor e cuidado. E isso mudou tudo. E você, mamãe? Como você viu o papai? Eu vi um homem que estava ferido, mas que tinha coragem para se curar. Um homem que podia ter permanecido amargurado, mas escolheu a esperança. E quando ele descobriu minha verdade, em vez de me julgar, ele chorou por mim. Essas lágrimas, meu amor, foram o maior presente que alguém já me deu. A história de Clarice e Rodrigo continua. Eles ainda enfrentam desafios, como qualquer casal. Ainda têm dias difíceis, discussões, momentos de incerteza, mas eles enfrentam tudo juntos, lembrando-se sempre daquele dia no aeroporto, quando um escolheu o outro, quando o amor provou ser mais forte que o cansaço, o medo ou a distância. E toda vez que Rodrigo vê Clarice sorrir, um sorriso genuíno, sem exaustão por trás, ele se lembra de por que chorou naquele dia. Não foram lágrimas de pena ou compaixão superficial. Foram lágrimas de reconhecimento, de gratidão por ter encontrado uma alma tão bonita, tão forte, tão digna de todo o amor que ele podia oferecer. E Clarice, toda vez que vê Rodrigo com esperança, ensinando-a sobre bondade e empatia, lembra-se de por que decidiu ficar. Porque às vezes aceitar ajuda não é fraqueza. Às vezes, deixar alguém entrar, deixar alguém cuidar de você, é o ato mais corajoso de todos. Esta é a história de como um milionário chorou ao descobrir que a mulher que cuidava dele trabalhava 3 turnos apenas para sobreviver. Mas mais do que isso, é uma história sobre ver além das aparências, sobre valorizar o sacrifício silencioso, sobre como o amor verdadeiro nasce não da perfeição, mas da vulnerabilidade compartilhada. É uma história sobre 2 pessoas que se salvaram mutuamente, cada uma à sua maneira, e que construíram juntas não apenas uma vida, mas um legado de compaixão que continua tocando vidas até hoje. Se esta história tocou seu coração, tanto quanto tocou o nosso ao contá-la,
deixe seu like, inscreva-se no canal para mais narrativas inspiradoras e nos comentários escreva a palavra esperança, porque assim como Clarice e Rodrigo descobriram, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser visto e nunca é tarde para encontrar seu próprio final feliz.